agora o Dr. Conrado Bacelar. Ele vai falar sobre higiene oral em pessoas com sonda nasogênica e sequela neurológica. O Dr. Conrado, ele é voluntário da instituição, né? Ele é um dos dentistas que encarou essa questão de cuidar de pacientes em terminalidade. É muito difícil o dentista encarar essa posição. O Dr. Conrado se colocou à disposição da instituição. Ele tem 2 profissões, está se formando para médico também, o tempo é curto, mas eu tenho certeza que ele vai tirar um bom tempo para essa casa. Pelo menos ele já é voluntário e se cadastrou como responsável por essa área, por essa casa. Boa noite. Primeiro, eu só queria agradecer toda a organização, né, a Elias, a dona Joana, a Ângela, a Luciana e tem mais alguém. E a Lúcia. Bom, foi me pedido para falar desse tema e ficou como, aí está no folder como sonda, pacientes que usam sonda nasoembrélica, né? E com sequela neurológica. Daí eu falei para a Ângela se eu podia estender um pouco esse tema aí, falar assim até a questão de pacientes que tiveram AVC ou outros problemas neurológicos, né? E eu vou só no começo falar um pouquinho, dar uma pincelada na anatomia, mas não é nada profundo, é só para na hora que eu chegar no ponto da higiene em si, isso aí tem um valor melhor, né? Bom, esse nome esquisito aí, sistema estomatognático, ele compreende, na verdade, toda a anatomia funcional envolvida na mastigação e outras funções que eu vou citar. Então, são 4 aí. Isso. Então, isso aqui são os principais órgãos, né, envolvidos no sistema estomatognático, dentre eles os dentes, músculos, nervos e ossos. Essas fotos aqui, na verdade, estão mais para ilustrar nessa de baixo, que seria mais os músculos da mastigação, porque isso aí mais para frente eu vou falar da importância de manter ou não a dentição. Aquela mais na lateral ali é mais para ter uma ideia da articulação, que é da articulação, que tem uma relação em doenças do ouvido, que às vezes tem origem na boca, e às vezes a gente não pensa nisso no paciente acamado, vai pensar só na parte da higiene oral, né? E a de cima ali é a inervação. Então esses são os principais componentes desse sistema estomatognático. Pode passar. Daí, são 5 aí. Lá são as estruturas funcionais. Aqui são as funções dessas estruturas. Então, todas aquelas estruturas juntas vão ser importantes para quê? Para a mastigação, para a respiração, para a fonação, expressão e audição. A audição alguém pode me perguntar, né? Mas foi esquisita a boca, a audição. Na verdade, eu coloquei a audição no sentido de lembrar aquela relação da articulação temporomandibular. Então, quer dizer, o paciente que perde a dentição, ele diminui o tamanho da mordida e pode trazer um problema auditivo, zumbido e outros, né? Que a gente tem que pensar nisso também na hora de cuidar da higiene oral dos pacientes. A mastigação em si não tem muito o que falar, né? Tem que só lembrar o seguinte: os dentes parece uma coisa meio óbvia, mas ele só tem função se tiver um dente sobrepondo o outro. Então, se eu tenho um paciente só com arcada superior e não tem nada embaixo, esse paciente é a mesma coisa que não tivesse nada. Né? Uma coisa às vezes parece meio óbvia, mas se ele não tem a parte inferior dos dentes de baixo, como que ele vai articular esses dentes e mastigar? Então, nessa hora a gente tem que pensar também. Eu estou pincelando no final, vou falar, e até quem tiver dúvida no final, vocês fiquem à vontade. Se vale a pena manter esses dentes superiores para esse paciente mastigar, vou fazer uma limpeza, fazer um tratamento invasivo e ele não tem o dente de baixo, não, mas eu posso pôr uma prótese. Então, isso é a função da mastigação. A respiração, a importância está ligada à parte da respiração bucal. Na verdade, aqui entra um aspecto que também eu vou citar mais para frente, que são as pneumonias por aspiração, né? Então, essa ligação da higiene bucal com pneumonias de aspiração.
E também do paciente que tem alguma disfunção nasal e precisa respirar pela boca. Então, se a dentição está atrapalhando, está facilitando, se ele tem prótese, essa prótese está ajudando ou não, né? A fonação, né? Isso a gente pode perceber, fica bem claro em pacientes que usam prótese, às vezes pessoas idosas, né? E às vezes a prótese é mal feita. Aí você, não sei quem já percebeu isso, a pessoa troca a prótese, começa a falar esquisito, meio assobiando, parece um passarinho falando. Então é a importância, né? Aí tudo bem, lógico que isso aqui eu vou associar tudo depois com o paciente usando o som da camada, né? Mas eu estou tentando só expor isso para a gente depois raciocinar em cima disso. A expressão, que acho que nesses pacientes não tem tanta experiência assim, mas eu acho que, a meu ver, é a mais importante, porque ele vai expressar dor, né, alegria, se ele está com algum problema pela expressão, né? E os músculos, principalmente não só os da mastigação, mas os da mímica, da face, se você não tiver uma dentição bem ajustada, você tem um problema nisso também, né? Então, audição, aquela imagem anatômica é mais para mostrar, né, essa relação da boca com a respiração, né? E a deglutição, etc, né? Mais ilustrativo. Bom, daí entrando propriamente nas patologias, até aí. Eu coloquei as patologias orais, né, envolvidas, as orais e as sistêmicas envolvidas, daí a importância da higiene ou de outro procedimento que tem que se fazer, né? A cárie, que todo mundo conhece, né? Que vai levar mau hálito, vai levar dor, né? Esse paciente, às vezes, a expressão de dor dele está comprometida. E aí volta aquilo que eu disse, se o paciente tem 2, 3 elementos dentais, não tem um antagonista, vale a pena higienizar, não vale, como que fica a parte estética, mas do jeito que está, será que tem estética? O paciente se importa com isso, porque alguns pacientes estão numa situação debilitada, mas às vezes eles têm um entendimento e você fala, não, doutor José, vamos colocar uma prótese aí. Aí alguém pode falar, mas a expectativa de vida dele, mesmo a gente não podendo falar, um mês ou menos, mas e aí, né? Isso vai ser benéfico. Eu sei que aqui se faz muito disso, né? De acolher a necessidade do paciente em todas as esferas, né? Então a cárie, a ilustração da uma cárie mais profunda, a gengivite e a periodontite são inflamações da gengiva, e dentro essas 3 patologias são as principais envolvidas, principalmente pacientes acamados. A diferença da gengivite e a periodontite é que a gengivite é uma inflamação só da gengiva. Já a periodontite, além dessa inflamação, você tem perda de osso. O osso que está sustentando o dente, ele vai diminuindo de tamanho e os dentes vão amolecendo. Depois tem algumas fotos. A candidíase, né, que é vulgarmente conhecido o sapinho, né, que é por fungo, uma levedura, né, da cândida, que também nesses pacientes, mesmo aqueles que estão recebendo a dieta por sonda, só questão de não estar movimentando a musculatura, não estar produzindo a saliva, porque a saliva tem um efeito tamponante, né? É comum acontecer isso. Pacientes imunossuprimidos também, né? Mais comumente, soropositivos, etc. Né? As úlceras afetosas, que são as aftas, a xerostomia, que é a boca seca,